Deixa eu computar. Então, estamos gravando dia 23 de abril de 2025. Fundamentos da Psicanálise, volume 4, página 97, é isso? Eu vou começar falando isso. A 97. 96, eu sei que eu já falei algumas coisas, mas eu vou retomar um pouquinho, porque eu vou apresentar um pouco do esquema L, que é legal para enxergar algumas coisas, para usar como ferramenta para trabalhar na clínica. Deixa eu só achar um outro negócio. Onde está? Hum. Aí tem um negócio aqui, não. Isso. Então, ativado, ativado. Não, mas não, para, não. Enfim, você fecha aqui, muito menos isso. Ah, não, é, não. Então tá. Então vamos trabalhar aqui. Eu vou começar na página 96. Aí eu vou avançar um pouquinho. Aí eu vou falar do esquema L um pouquinho, e aí eu avanço o restante da página 100, eu acho. É, acho que dá tempo. Tá bom? Então aqui na 96, na, no último capítulo, no último parágrafo, temos o seguinte, eu vou ler com vocês, ó. Lacan elaborou continuamente, só aceitar umas pessoas que estão aqui. Lacan elaborou continuamente o problema do lugar do analista e, fundamentalmente, o de sua escuta. O que constitui a escuta psicanalítica? O Lacan está fazendo muito isso, assim, o tempo todo ele está falando da posição do analista, o lugar do analista, que lugar que você tem que estar, que lugar que você não tem que estar. Né? Essa ideia é central, assim. O Lacan está sempre falando sobre isso, sobre formação do analista. Então, o que constitui a escuta psicanalítica? O que a qualifica como tal? Quando afirmamos que o psicanalista sempre ouve outra coisa naquilo que está sendo dito, podemos traduzir essa afirmação por sua negação. O analista jamais ouve o discurso do analisando por meio dos referentes comuns e imediatos. Né? Então, sua posição que você precisa pensar como analista, né? Você está sempre escutando outra coisa. Ontem, eu tenho meu grupo de estudos de Lacan, que a gente estuda o seminário 6 e afins, assim. E aí, alterna, uma semana é o seminário, na outra semana é a supervisão. E ontem a gente estava fazendo supervisão com a turma, e é interessante porque, assim, muitas vezes a pessoa lê isso, fala que tem que escutar uma outra coisa, mas aí quando vai trazer um caso, está escutando o que a pessoa está falando, não está escutando uma outra coisa. Então está escutando ali ao pé da letra, por exemplo, né? Então, eu não vou trazer o caso aqui, mas é como se estivesse falando assim, a pessoa tinha uma dificuldade em determinada instituição de trabalho e que já vinha numa dificuldade numa outra instituição de trabalho e, e a pessoa que atende começou a levar em consideração os valores dessas instituições de trabalho, assim, pegou a realidade dessas instituições, como é trabalhar em tal lugar, porque ela conhece como é trabalhar em tal lugar, e aí queria falar, escutou a partir daí, fez intervenções a partir daí. E o ponto era assim, é para escutar outra coisa, ela está falando isso, mas o que que ela diz nisso que ela está falando? E é todo um trabalho para assim, não é isso que você tem que escutar, é muito mais a posição dela, né? A lógica que ela está trazendo em relação àquilo. Então, às vezes fica meio óbvio isso para a gente, mas a gente acaba, alguns de nós, acaba ficando nesse lugar de escutar o que está sendo dito e não uma outra coisa, tá? Então, falei bastante disso na última encontro e volto a falar. Comuns aqui, né, os referentes comuns imediatos, tanto no sentido de ordinários e pertencentes ao código, quanto de comuns aos dois, analista e analisando. Então, essa ideia é assim, quando você fala do código, é que se você pegar uma palavra, ela tem a mesma significação para os dois lados. Tanto o,
O analisante fala uma coisa e o analista entende exatamente o que ele quis dizer, né? O sentido daquilo. Só que isso não se refere só à clínica psicanalística, tá? A questão da comunicação se baseia no equívoco o tempo todo. Porque não tem o signo que garanta que a significação é igual para um sujeito e para outro sujeito. Se a gente for pensar que a nossa escuta é via significante, significante sozinho não significa nada, mas é o significante na relação com outros significantes que produz alguma significação, então o sujeito, quando ele escuta, ele é afetado por esses significantes e a forma como ele vai organizar isso e a significação que vai produzir não dá para ser a mesma, exatamente a mesma do outro que falou para ele, ou de que um outro entendeu, né? Então, de forma caricatural, assim, didática, é como se cada um fosse uma sopa de palavrinhas e cada um tem seu arranjo de palavrinhas ali e quando chega uma nova palavra ali, a significação que produz em um não dá para dizer que é igual a do outro. Não tem como isso. Que vai depender da cadeia significante do sujeito. Isso de forma assim, bem simplória, bem caricatural, mas só para vocês enxergarem o desenho. E só para entenderem, por exemplo, quando alguém fala para você, você entende o que eu estou falando? Dá para dizer assim, entendo o que você está falando, e tento entender algumas coisas, mas assim, eu não sei exatamente o que você está dizendo. Mas tem as pessoas, e no senso comum isso rola, sei exatamente o que você está falando. Isso rola. E é gostoso, é isso, tá vendo? Você sabe isso. Só que para o analista, não é uma posição de analista, que está escutando exatamente o que o outro está falando. Só que acontece de analistas se colocarem nessa posição. E isso é muito agradável. É muito mais agradável você ir no analista, pelo menos quando você está começando no mundo da análise, assim, e você falar uma coisa e o analista fala assim: eu sei exatamente o que você está dizendo. Puta, que alívio, cara. Achei a pessoa perfeita para me escutar. Quer dizer, nem precisa me escutar, ela já sabe exatamente o que que é. Do que você vai no analista e fala uma coisa, ele faz uma. Quê? Sabe, uma cara de estranheza. O que que você está falando? Então, esse que, por exemplo, ele quebra essa continuidade que tem o eu e o outro, que o sujeito tanto quer montar aqui. É isso que o Lacan está dizendo. Só que isso, veja, não tem nada de absurdo. Isso é meio que óbvio, né? É tão óbvio que precisa ficar sendo explicado e o Lacan precisou formalizar de tantas formas para tentar explicar isso. Então, o que ele põe depois? Foi pensando nesta fórmula, nesse último sentido, que Lacan dirigiu aos analistas sua instrutiva fórmula. Evitem compreender. Ele coloca, na verdade, assim: evitem compreender rápido demais. Pois compreender, olha só, compreender significa trazer o outro para seu próprio campo de significação. Então, quando você compreende, você compreendeu, você trouxe para o seu campo de significação. Compreendi porque eu coloquei dentro da forma que eu produzo algum sentido. E não dá para dizer que a forma que eu entendi isso é exatamente a forma como você comunicou, como você entende. Ao contrário, destituir-se de suas próprias significações subjetivas a fim de abrir-se para a escuta da significação do discurso do outro. A associação livre do analisando e a atenção flutuante do analista, que são as duas, a regra básica é essa, né? Diga tudo que vier à cabeça sem censura, que é a fala livre do analisando e a atenção flutuante do analista, que está escutando ali livremente, sem ser diretivo, essa é a única, a principal regra, a regra da psicanálise, né? Que acho que é legal, às vezes, se questionar, assim, porque hoje em dia fala-se muito em déficit narrativos, esses pacientes que não falam. Já escutei coisas assim, de que se o paciente já consegue livre associar, significa que ele está curado. Umas coisas assim que, enfim, eu não concordo, né? Acho que quando você toma que certas pessoas conseguem livre associar e outras não, você está colocando em lugares diferentes, né? São sujeitos. Espera que eu apago um negócio aqui. Você está supondo sujeito e sujeito é sujeito. Tem um sujeito com mais capacidade ou menos capacidade que outro. É claro, quando você trata da questão das estruturas clínicas, neurose, psicose, perversão, pelo menos na distinção da neurose
perversão das psicoses, aí tudo bem, exige um certo manejo diferente, tem uma posição diferente, uma direção diferente de tratamento. Agora, falar desses déficits narrativos, acho que é um negócio que a gente tem que escutar com cuidado, assim. Às vezes tem aquela coisa, pega dos chamado de pacientes fragilizados, pacientes limítrofes, e por conta disso autoriza qualquer coisa. Falar que eles não livre associam, falar que são borderlines, e às vezes são casos difíceis de diagnosticar. Eu tenho feito semana passada e nessa, lá no meu perfil do Instagram, muitos casos assim, trechinhos, para mostrar o quanto é difícil fazer diagnóstico. É uma trabalheira, assim, porque fica tudo muito parecido, muito próximo. Então é justamente para forçar, perceber assim, ó, dá trabalho. Então você chegar às vezes num déficit narrativo que a pessoa tem, às vezes pode ser um sintoma, pode ser um sujeito histérico ali querendo que o analista decifre o sujeito, que fica ali falando no lugar do analisante. A gente pode pensar nessas coisas, não pode esquecer disso. Então, quando às vezes sai do modelo psicanalítico clássico, ou que Freud deixou, Lacan deu continuidade, afins, para falar de uma psicanálise nova, porque os pacientes de hoje são diferentes, acho que tem, né, a questão do tempo, né, tem que entender os sujeitos no tempo, mas tem que tomar cuidado para não descartar o que veio antes para já criar uma coisa nova por uma falta de profundidade, às vezes teórica, de paciência com o caso, né? Então, acho que essas coisas são importantes para a gente tomar cuidado. E aí diz o seguinte, né? Ó, desse modo, o analista escapa da significação inerente ao código comum aos dois para ouvir a mensagem singular do discurso do sujeito. O esquema é. Vocês já são assim, quando você está conversando com uma pessoa e quando tem alguma palavra que escapa, você já fala automaticamente na hora, assim. É mal de psicanalista. A gente fala baixinho, assim, mas quando a gente está no começo, é muito comum, assim, vem uma palavra que salta da cadeia, você fala, é automático, assim, você não consegue não falar a palavra. Você vai lá e já sublinha ali. Que isso é o treino mesmo, a associação livre por parte do analisante, mas a nossa atenção flutuante também com isso. A palavra salta, assim, nos ouvidos você repete na hora. Por isso que você fica assim, deixa eu ficar prestando atenção para achar onde vai estar. É mais difícil você achar uma palavra que salta quando você está procurando, do que quando você está ali flat, escutando e alguma coisa escapa. O esquema L, aí tá, né? Aí traz o esquema L, introduzido por Lacan no seminário sobre o eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise, visa precisamente articular duas posições diversas inerentes ao discurso. Uma imaginária, situada no eixo que une o eu ao outro imaginário, outra simbólica, na qual se destacam os elementos inconscientes através dos quais o sujeito é indicado. Aí, vocês conhecem o esquema L, provavelmente, mas trarei aqui. É sempre bom. É... Está no esquema L. Tem um mini esquema L aqui, dá para ver, né? Pequenininho, mas dá para ver. Esse esquema L, ele é bem legal para você enxergar na clínica. Aqui, cá, você é mais para cá. Tá. Então, o que que nós temos aqui? A maioria conhece o esquema L já? Dá um joinha, só para eu ver quem conhece o esquema L. Joinha, conhece? Conhece. Maravilha. Então, ele é bem legal, porque ele é simples, o raciocínio é simples, mas ele traz muita coisa aqui. Eu uso o esquema L para pensar a estrutura da sessão, né, como a coisa funciona numa sessão. Também uso para pensar como estrutura o processo. E também uso para desenhar aqui onde está o. Não, né? Não, mas acabei de trabalhar agora, cheguei toda atrasada. Aí Estou. tem gente atrasada aí, que chegou agora. Olá, Olá! Oi! tudo bom? Peraí, deixa eu fazer. Põe no silêncio, não, deixa eu, mudo, pronto. Aí, já fechei o mudo.
Então dá para usar para muitas coisas. A princípio, né, o Lacan ele coloca isso para mostrar graficamente os movimentos e lugares ocupados pelo sujeito. Então mostra uma lógica de circulação aqui. O que eu gostaria que vocês enxergassem, para quem ainda não enxerga, é assim, ó. Você está vendo essa ampulheta, ou você pode enxergar um Z aqui, ou você pode enxergar uma letra lambda, se você enxergar aqui e aqui. Ou você pode enxergar, a princípio, dois X, ó. Esse X aqui e esse X aqui. Isso aqui é um bom começo para você enxergar, se você não conhece o esquema L, é enxergar esses dois X. E enxergar que aqui, ó, relação imaginária, vejam bem, e aqui a relação simbólica. E aqui, ó, tem um ponto e que o simbólico corta o imaginário. Isso aqui precisa ser enxergado. Quando ele está falando aí, o Coutinho Jorge, de não ficar nesse nível da compreensão desse código semelhante que um entende o que o outro diz, e que eu falo assim, a pessoa procurou um analista, ele quer que o analista entenda exatamente o que ele está falando. Seria ótimo. Hein? Entendo o que você está dizendo, Saulo. Eu entendo, já passei por isso, as pessoas passam por isso, e assim, assim. Tem esse desejo de que o outro saiba do sujeito. Alguém que reforce o seu narcisismo, alguém que reforce as suas certezas, ou alguém que diga, olha, você é isso, tu és isso. O tu és isso sempre é dessa ordem imaginária, sempre é essa da ordem da que a gente pensa no estádio do espelho. E veja, o perigo que é quando você, nesse lugar de psicanalista, do analista, que é o sujeito suposto saber, imagina você dizer para o seu analisante, olha, você é tal coisa. Para ele se identificar e disputar que é isso e achar que é isso, é assim. Ó. E por que que ele quer ser isso que você diz que ele é? Porque ele fica nesse lugar do suposto amado pelo outro. Então, é muito perigoso. E vocês sabem como é que é na clínica. Os analisantes, eles falam assim, você me disse tal coisa. Eu disse isso, né? Você nem disse aqui. Não, você mandou fazer tal coisa. Eu mandei você fazer tal coisa? Como é que foi isso? E às vezes não, e não foi isso. Um bom analista não manda o analisante fazer coisas, mas você escuta na clínica, olha, eu fiz aquilo que você falou. O que eu falei? Para eu tomar tal decisão. Ou fazer tal viagem, ou fazer não sei o quê. Eu disse isso. Então, eles arrancam certezas de onde eles querem. Que você falou de um jeito, você deu um sorriso assim, ou você falou e encerrou a sessão, ou você entendeu isso. Veja que é sempre uma tentativa de fazer esse conluio com o outro. Isso sempre é dessa ordem aqui, ó, relação imaginária. E aí eu tenho aqui, ó, aqui embaixo, esse eu, com letra minúscula, ou moi, ou eu, chamado ego, na teoria freudiana. E aí eu tenho aqui esse outro, com letra minúscula, que é o pequeno outro. Aqui está como pequeno outro ainda. Mas depois que você faz um giro no esquema, ele pode também ser pensado, aí pegando coisas mais adiantadas, seminário 11, você pode pensar como objeto A também, mas depois de todo o processo. Mas no primeiro momento aqui, ó, relação imaginária, o eu aqui, ego, e esse aqui, o pequeno outro. Coisa interessante, né? Ó, é uma letra A, porque outro em francês é autre, então começa com a letra A. E uma coisa muito curiosa é que o eu também é chamado de A. E por que que o eu também é chamado de A? Porque o Lacan traz a famosa frase ali, o eu é um outro. Esse o eu é um outro é muito bacana isso. Isso significa o quê? Que no primeiro momento, o, pensando no estádio do espelho, o filhote humano, ele não reconhece a sua imagem, a sua autoimagem, a sua própria imagem. Ele enxerga a sua imagem e vê um outro humano ali, uma outra criança ali. Então, primeiramente, ele fecha uma gestalt, ele fecha uma imagem olhando para o espelho, e essa imagem é dele, mas ele não tem essa consciência de si, que aquela imagem é ele. Esse é um processo complexo ainda, depois que ele vai sacar isso. Então, no primeiro momento, o eu, e aí o Lacan coloca, né? Era nessa formação do eu que as pulsões parciais elas vão se organizar numa imagem, numa unidade. Então, toda aquela desorganização
que o Freud chamou de disposição perversa polimorfa, das pulsões parciais, elas se organizam numa unidade e essa unidade ela só acontece graças a uma imagem e essa imagem é do outro. Então, esse eu, ele se organiza, ele se forma a partir da imagem do outro. Então, se a gente for pensar num certo sentido, o outro sempre funciona, enquanto imagem, como aquilo que organiza um sujeito. Então, esse é o perigo, assim, a tendência do ser humano de se espelhar num outro, se identificar para se organizar, é muito comum. Então, é muito perigoso a questão das identificações. É quase que inevitável isso, porque o eu, nesse nível do ego, ele é formado por camadas e camadas de identificação, mas a análise, a ideia é justamente tirar o sujeito desse lugar de identificação. E se a gente for pensar que essas camadas de identificação, pensando agora Freud lá em Luto e Melancolia, ou Christian Ducker com Lutos Finitos e Infinitos, o eu ele vai se formando por camadas e camadas de identificação com os objetos perdidos. Então, assim quando o objeto é perdido, existe uma identificação, uma camada de identificação para preservar a existência do objeto. É aquela coisa assim que bem concreta, quando morre alguém significativo, o sujeito às vezes pega alguma coisa, um cacuete, alguma característica, ou algum traço de comportamento, coisa do tipo, e passa a ter. Passa a ter como forma de manter vivo, de manter, de negar, num certo sentido, a perda do objeto. Então, se a gente for pensar, o eu é formado por camadas e camadas e camadas de identificação com os objetos perdidos, né? O nosso eu é formado pelos objetos que nós perdemos. E aí a análise seria desalienação, que é essa desidentificação, desidentificação, desidentificação. Por isso que uma das ideias lá que está no Lutos Finitos e Infinitos é que a análise é fazer um luto de todos os lutos. Porque se o eu é formado por camadas e camadas e camadas e camadas de objetos perdidos, ou seja, de lutos, uma análise é fazer um luto de todos esses lutos. Porque o sujeito fica ali na clínica, saudosista, epitáfio, preso ao passado que não passa. O passado pode existir, mas ele tem que ficar com o passado. Agora ele fica se presentificando, por quê? Porque ele é uma camada de identificação. Então, na análise, o que que você faz? A ideia seria o sujeito justamente se desalienar disso. Quando o sujeito chega na análise aqui, ó, o sujeito está aqui, ó, o seu paciente aqui embaixo. Ele vem aqui e pede para o analista restituir uma imagem perdida. Quem sou eu? Me fala quem sou eu. Né? Então, me fala quem sou eu, me dê uma imagem, me dê uma certeza para eu poder me identificar. Veja, ele tenta se alienar mais uma vez. E quando eu falo isso, a gente olha e fala assim, nossa, que absurdo, mas todo mundo quer isso. Porque é o lugar mais confortável, é alguém que restitua a sua imagem, alguém que restitua a sua totalidade, a sua unidade, que restitua esse lugar de amado pelo outro. Então, essa é uma relação muito perigosa, porque ela é uma relação apaixonada, né? Porque na paixão só tem um ali, você tem o sujeito vendo no outro aquilo que ele quer ver do outro, não está vendo alguma coisa estranha a isso. Então, o analisante ele chega nesse lugar e ele quer montar essa relação imaginária. E aqui está o perigo de psicanalistas que reforçam o ego. Olha, você, essa pessoa assim, porque você não teve esse olhar da sua mãe, do seu pai. Olha, você nunca foi amado. Olha, você não sei o quê. Aí a pessoa entra nisso aqui e forma esse eu. Entende essa ideia? É aqui que está, ó, aqui que os coachings trabalham, aqui que os pastores trabalham. Alguém já foi naquelas experiências da igreja, está assim, e você está lá assistindo, você vai como convidado, a gente leva, não, vamos na igreja, você vai gostar, aí você vai, aí o pastor fica assim, hoje tem uma pessoa aqui, hoje eu sinto, hoje Deus tocou no meu coração e tem uma pessoa aqui, parece que ela veio aqui que está muito angustiada, aí você está lá, né, nesse dia que você está angustiado, por isso que você foi, aí você fala assim, caramba, eu estou angustiado. Essa pessoa está aqui pela primeira vez, ela veio buscar alguma coisa para confortar o coração. Eu falo, acho que sou eu, hein? E nisso a banda tá ali
tocando aqueles acordes meio tristes. Pum, pum. E aí ele vai falando uma porção de coisas sobre te resgatar, resgatar essa pessoa que tá ali. E aí a banda vai crescendo, tan, 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 tan. E vai ficando mais emocionante. E uma hora ele fala assim: se você, essa pessoa, vem aqui pra frente agora, aí você é tomado por uma, sei lá o que ali, uma identificação com o que ele tá dizendo, e você vai lá pra frente. Aí a banda entra, pã, aí vem o solo de guitarra, e você se emociona. Por que eu falo com tanta propriedade? Por que será? Por que será que eu sei exatamente o que acontece assim? Pois é. Então, é, veja assim que é um lugar muito fácil de você entrar e muito sedutor de você entrar. Bom, então enxerguem aqui, ó, esse outro, que esse outro, esse pequeno outro que eu estou falando, e aqui, ó, também tem esse outro com letra maiúscula, que é o grande outro, mas que tem um efeito aqui, ó, também sobre esse pequeno eu, tá? Esse azinho aqui. Aqui a gente pode pensar que esse grande outro da cultura também. É o quanto também a cultura, as diretrizes da cultura, ela determina esse sujeito. Olha, você é isso. Porque a gente não escuta isso na clínica bastantão hoje, assim, as identificações, porque eu sou isso, 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 e a pessoa se apaga ali, porque ela está nessas determinações, esse discurso de um grande e outro, ela se identifica. Então, tudo que é da identificação está rolando aqui, ó. Está rolando aqui nesse eu com letra minúscula, seja desse outro imediato que o sujeito se relaciona, que eu posso pensar na mãe, posso pensar no analista, posso pensar nessa relação com esse outro imediato, e aqui esses valores culturais, sociais que têm esse efeito sobre o sujeito. Então, tudo isso aqui eu estou dentro dessa dimensão imaginária. A ideia é esse corte aqui, ó. Vai acontecer um corte. Então, o que que eu. Aliás, acho uma coisa legal de enxergar, talvez todos já conheçam, mas é sempre bom falar. A gente pode até pensar que no começo de um processo, aqui está o paciente, o analista, o analisante, o analista, aqui está rolando as entrevistas. Tem uma vista de um lado e uma vista do outro, um olhando para o outro aqui. O divã faz o quê? O divã ele corta isso. Ó, ele faz esse corte aqui. E é muito interessante, quando tem o divã, quando vai para o divã, muitas vezes o discurso do analisante muda. Em que sentido? Tem uma preocupação. Quando ele está no frente a frente, tem uma preocupação, porque você faz caras e bocas. Às vezes a pessoa precisa de um olhar para ficar ali fazendo uma seducência para o analista, né? Fica nesse lugar assim espectral. E quando corta, acontece esse efeito. Até eu estava discutindo também com o grupo outro dia como é que a gente faz isso por o atendimento online, né? E eu estava falando que eu fecho a câmera. Chega uma hora que a câmera vai ser fechada. Recomendo que a pessoa deite ali, esteja no lugar se para poder fazer isso, mas o mais importante é assim, você vai cortar a câmera. E quando corta a câmera, tem efeitos, a pessoa fala assim, nossa, que estranho, né? Só estou falando, estou escutando sua voz. E aí começa a aparecer outras coisas que muitas vezes, por conta desse lugar imaginário, tinha uma resistência, preocupado com a estima do outro, preocupado com o olhar do outro. Então, quando acontece isso, eu tenho o corte aqui, ó, o corte no espelho. Quando tem o corte no espelho, aí produz aqui, ó, faltou um barrado aqui, tá? Esse S aqui seria o S com um risco. Esse é o sujeito do inconsciente, tá? Então aqui está o sujeito do inconsciente. E repare, ó, que eu tenho aqui uma linha tracejada. Não é uma linha contínua como aqui e como aqui. Porque como aqui e como aqui seria o que é inconsciente, a coisa que é como é. Mas quando eu faço esse corte, o sujeito não tem mais acesso a isso diretamente, tá vendo? Tá tudo tracejado. Então é uma relação, é um acesso indireto, porque eu não posso ter acesso, a gente não tem acesso ao inconsciente. Nós temos acesso aos representantes, às representações parciais. Então, o sujeito do inconsciente é esse sujeito que fala uma outra coisa na análise, que fala de uma outra coisa, e que ao fazer isso, é, ele não fala mais, ele não consegue falar diretamente do que está inconsciente, mas ele fala dos derivativos das representações. Então, tentem enxergar que tanto é importante o divã fazendo isso, mas tentem enxergar também, quando eu estou pegando um livro e fala de o analista escutar uma outra coisa, já começa a apontar que você quer escutar um negócio fora daqui.
Entende? Ontem, uma das questões que apareceu também, não sei se vocês têm pacientes que moram nos Estados Unidos, mas quem tem sabe que a galera está assim preocupadíssima com o que vai acontecer por conta do Trump mandando pegar esse pessoal, deportar, prender, etc. E dando uma supervisão, a pessoa trouxe de pessoas que ela atende e que tem ficado muito. Que a sessão parou, parece ser de psicanálise, e fica falando sobre a preocupação muito concreta com o que está acontecendo. Só que eu coloquei assim: você não vai ignorar essa questão concreta, porque realmente é uma ameaça real. Claro que é. Só que como cada um está sofrendo os efeitos dessa ameaça, é diferente e tem a ver com as suas questões, tem a ver com a sua neurose. Então você não pode perder de vista que você tem que voltar para a questão das neuroses desse sujeito. Não é ignorar o que está acontecendo, mas é também não ficar caindo no lugar de ficar aqui, ó, discutindo política, né, geopolítica, política econômica, que daí você sai da análise do campo da conversa. E, e por que o analisante faz isso? Porque está tanto preocupado com o que está acontecendo no mundo, mas ele também quer voltar. A gente sempre quer voltar para o imaginário, sempre quer voltar para esse lugar. O Freud coloca assim, enquanto a gente não consegue abrir mão de um prazer experimentado, sempre dá um jeito. Depois contorna, acha outro caminho, mas volta para aquele ponto ali. Então aqui agora eu tenho, né, o sujeito do inconsciente que não tem mais acesso direto ao que está aqui, né, que é a castração. E aí veja o sujeito aqui, o que que ele visa? Ele visa o quê, ó? Voltar para esse lugar. Então ele está aqui, sempre visando essa dimensão. Só que nessa hora, quando eu penso daqui e ele é apontado para cá, eu prefiro deixar de pensar aqui como outro e penso como objeto. Um objeto que, de posse desse objeto, eu volto para onde? Para cá. Então o sujeito está aqui, o seu discurso é um discurso que visa achar esse objeto que falta, né? Pensando aqui, né? Ó, vou trazer um pouquinho agora para pensar um pouco do Édipo na história. Quando eu penso no Édipo aqui, que faz todo sentido até com a estrutura da sessão, aqui eu tenho a criança, aqui eu tenho o outro materno, nessa relação, aqui eu tenho a castração de Teucode. Então, a criança, ela está aqui, ela se identifica com uma imagem, tanto a imagem do espelho, mas a imagem idealizada que os pais colocam, mas também identificação com o significante. Aquilo que os pais falam é aquilo que a criança vai se identificar e vai ser. Enquanto ela consegue corresponder a isso, ela funciona como falo do outro, né? O significante da falta do outro. Consegue responder à falta do outro, que é aquele momento que o filho é amada pela mãe, pelo pai. Mas para pensar aqui, vamos pensar pela mãe para ficar mais fácil didaticamente, com o primeiro outro da história, mas que chega, então ela tanto se identifica com uma imagem, se identifica com um significante, vai buscar confirmação no discurso do outro, se é isso, se sou eu na imagem. Tanto é que o Lacan fala que a criança ela se vê no espelho, ela tem uma fascinação de ver a imagem, ela se volta pro adulto para confirmar se é isso que ela está vendo. Então tem uma confirmação. Só que vai chegar uma hora que começam a ser contabilizadas as ausências do outro, as ausências maternas, da função materna. E a ausência gera aquela pergunta: por que que está se ausentando? O que que falta em mim? Se antes a pessoa estava aqui comigo, ela não está, o que que está faltando em mim? É o que que eu perdi? Então, por isso que eu faço essa leitura que primeiro aqui é o outro, mas depois que eu penso na castração, o outro se ausentou aqui e aparece esse sujeito, ele está buscando o quê? Buscando isso que supostamente falta para que o outro volte a desejá-lo. Por isso que eu tempo todo sondando o que que o analista quer. O que que eu falo aqui, hein? O que que você quer que eu fale? Você começa por onde? Eu quero falar aquela coisa para acender a chama de interesse do analista, para que ele possa ficar interessado e aí eu tenho esse lugar narcísico mais uma vez. Só que aqui, ó, que bacana. Você tem esse objeto, mas quando o sujeito ele vai alcançar esse objeto, o que que acontece? O objeto desliza,
né? E o objeto desliza e vai deslizando, deslizando. Aqui eu poderia abrir até o grafo do desejo depois, mas aí eu não vou complicar aqui agora porque não está dentro do livro. Mas a gente pode pensar que nesse. Enxerguem aqui em cima, ó. Enxergue isso aqui bem importante. É importante enxergar que, vamos pensar assim, o sujeito ele deseja o quê? Deseja esse objeto aqui. Mas qual é esse objeto? Na verdade, não importa, porque assim que ele alcançar esse objeto, vai deslizar, e vai deslizar, e vai deslizar. O que interessa é muito mais o desejar, como o sujeito deseja, do que o objeto. Essa é o que é isso que nós estamos escutando na clínica, né? Como. Ah, deixa eu responder aqui. Como o sujeito ele deseja. E por isso que o grafo do desejo é tão legal. O grafo do desejo tem no seminário 5 e 6, que é o Lacan estrutura toda, né, faz toda uma estruturação de como o desejo aparece, o desejar aparece. Então é isso que eu estou estudando na clínica. Aí o Josias perguntou: acha possível esse corte em análise sem o divã? É possível, mas é possível. É possível. Eu já fiz atendimentos assim em situações que não era consultório, você estava em escolas assim, sei lá, salão paroquial, essas coisas. Você consegue isso via escutar uma outra coisa no discurso, mas é mais difícil. O corte da imagem ajuda bastante, assim. Aí tem pessoas que colocam duas cadeiras e uma de costas, enfim. Mas uma coisa que eu fazia, eu não ficava olhando, assim. Eu escutava a pessoa meio que de cabeça baixa de lado. Não baixo que não um maluco, né? A pessoa tá falando comigo, mas eu tô meio que olhando de lado, assim. Tô escutando. Porque daí chega uma hora, eu já percebi isso, a pessoa deixa de ficar, que a pessoa fica falando, fica assim, confirmando com você, então, aí vê que você não está fazendo isso, bom, então, então deixa para lá, e começa a falar meio que mais. Então tem essas possibilidades. O divã facilita muito a história. E até é interessante pensar na posição em relação ao divã, porque se a gente for pensar, para ter essa função, vou colocar aqui, ó, que é o divã, aqui está o sujeito, as pernas é azul, aqui é a cabeça do sujeito. Aqui está o sujeito. E o analista, ele está aqui, né, atrás, que cortou a imagem. Mas às vezes você vê, geralmente fotos ou coisas que você põe no Google, a pessoa está aqui, né? Então a pessoa está deitada e o analisante está aqui olhando para o analista. Se bem que eu comecei a assistir uma série chamada Invejosa. Já assistiram a série Invejosa? Assisti só episódio, na verdade. Achei muito legal. E eu acho que aquela mulher é psicanalista mesmo, que ela é tão boa. É muito legal assistir. Que ela tá nesse divã numa outra posição, mas a analista conduz de uma maneira bacana. Eu não sei depois como é que fica, mas esse primeiro episódio eu assisti, eu achei muito bem feito. É Netflix, né? Netflix. É legal, achei bacana. Não sei se depois vai. É engraçadíssima a série, né? E eu não sei se vai aparecer muito o analista. Vai aparecer bastante, cara? Vai? Ah, então é bacana isso. Ó, aí seguindo aqui então, eu não vou entrar nesse ponto, mas isso é muito rico para a gente escutar na clínica, né? Porque eu posso então enxergar o Édipo dentro disso aqui, porque isso aqui é uma lógica de circulação, o esquema aéreo. E o Édipo está falando de circulação, do sujeito numa posição de falo, nessa relação imaginária, o corte por conta do outro, o sujeito é cuspido desse lugar, sujeito do inconsciente, então tem aqui o recalque, a busca do objeto, objeto que sempre desliza, e aqui está a neurose, esse sujeito busca nesse objeto que desliza, e desliza, e desliza, e desliza, e desliza. E o que interessa aqui é muito mais o desejar. E aí tem, por exemplo, você pega na perversão, você tem uma manha que o perverso faz, que ele consegue estabilizar o objeto parado aqui. Ele consegue fazer com que o objeto não deslize. Ele bota aqui o fetiche no lugar. E o fetiche trava o objeto no lugar. Então dá para usar para muita coisa. Eu não vou entrar nisso. Sábado vai ter o curso disso aqui, que eu vou falar das estruturas clínicas. Mas para a gente aqui não precisa. Para a gente enxergar assim, ó, a pessoa chegou no seu consultório, você está lá como analista. Você não vai ficar nesse lugar de falar tu és isso, de ficar validando no sentido de endossar, então é isso, ou afirmando coisas, sempre colocando em questionamento. Muitas vezes silenciando o que a pessoa, diante de uma pergunta.
repetindo certa palavra para abrir a dimensão de um outro sentido. Porque se você fica nesse lugar de fazer confirmações do que o outro fala, de dizer para o paciente, para o analisante, quem é ele, você está nessa relação imaginária aqui. Quando você fica assim, ah, mas eu conheço o que ele está falando, eu conheço tal lugar. Você está entrando nesse lugar imaginário por acreditar que o que ele conhece é exatamente o que você conhece. Quando você faz isso, você se comporta como aquela criança de 5 anos. Você fala assim: ah, essa aqui é a Daniela. Ah, Daniela. Ah, então é a minha professora. Você conhece minha professora, então? Já que ela tem uma professora chamada Daniela e você fala de uma Daniela, só existe uma Daniela no mundo, né? Então, essa coisa bem pueril de quem eu conheço, essa pessoa que eu conheço é que todo mundo conhece. Então, ainda que o analisante fale de uma coisa que você sabe até, conhece, mas você conhece por uma outra via, né? Então, o bacana é isso. Se eu fecho a minha câmera também, eu fecho a minha câmera também. Porque se ele fechar, eu poderia até pensar assim, se eu fechar a minha, ele não. Mas eu prefiro os dois fechar. Porque se você deixa aberto, a pessoa desapareceu um cuco. Assim, apareceu. Mas já aconteceu assim, de eu fechar a câmera, aí eu comecei a escutar a pessoa, tipo, sei lá, ofegante. O que você está fazendo? Não, eu estou aproveitando, estou dando uma caminhada no parque. Não, não, né? Não é assim. Ou estou dirigindo. Também não. Então tem essas coisinhas aí que são chatas. Por isso que é importante, quando vai para o divã, mesmo no virtual, estabelecer certos limites. Tudo bem até aí? Então deixa eu parar de compartilhar. Aí volto para cá, ó. Ouvir outra coisa naquilo que está sendo dito é uma forma sinóptica, é um resumo de retomar aquilo que Freud concebeu como sendo a oposição entre o conteúdo manifesto, produto do trabalho do sonho, e o conteúdo latente, produto do trabalho inverso, precisamente o da interpretação. Então, o que o Coutinho Jorge está mostrando é que, apesar de parecer um negócio super complexo, nossa, escutar outra coisa, tá lá no Freud. Quem já fez uma faculdade de psicologia ou fez curso de psicanálise é a primeira aula, assim. Conteúdo manifesto, conteúdo latente, sonho sonhado, sonho lembrado. Não é isso que a gente aprende? Não que esteja certo, mas a gente aprende isso. Então, o que ele tenta mostrar é isso, que o Lacan não está fazendo muito mais do que o Freud já tinha deixado ali para a gente. E põe, ó, e se a interpretação, como observamos, pontua o discurso, lhe confere sentido, e nisso reside a distância que muitas vezes separa a palavra falada da palavra escrita. Toda a intervenção do analista nessa direção deve levar em conta a constelação simbólica, na qual se inscreve o discurso do sujeito. E ela fala uma coisa bem importante aqui. Então, ele está falando assim: você faz essa pontuação, você tem que levar em consideração a constelação simbólica. Porque você faz certas intervenções, mas dentro de um certo contexto, de uma certa constelação, de coisa que o sujeito vem dizendo ali, vem construindo na análise ou naquela sessão. Por quê? Ó? Tal ponto é fundamental na medida em que, como formula Lacan no seminário Os Quatro Conceitos Fundamentais da Psicanálise, no seminário 11, a interpretação, veja, não está aberta a todos os sentidos. E assim ela deve se manter no interior dos limites do discurso do sujeito. Se a interpretação introduz um não senso radical, isso se dá porque este tem como referente um sentido definido e limitado. Se ela abre a dimensão de um sentido novo, é porque há a dimensão de um sentido dado anteriormente. Então, eu lembro assim, ó, quando eu dava aula de psicanálise na faculdade, tinha a turma, o pessoal que, quando eu falava isso, aí o pessoal mais largado, então você é lacaniano, só falar qualquer coisa ali, ficar brincando com as palavras e tá muito, fico quieto, corta a sessão, né, e tá muito bem. Só que assim, não é falar qualquer coisa, não é uma interpretação qualquer. Se não produz um sentido novo, não está dentro da constelação simbólica. Então, jogar ali uma palavra qualquer, tá. É que nem quando você está atendendo um paciente psicótico, que você não percebeu que é psicótico, lá é estruturado.
Você faz uma intervenção usando ali via significante, jogo de palavras, ele vai fazer assim, ó. Ah, então, aí e volta do mesmo ponto, assim. A sua intervenção não produziu nada, não entrou na cadeia, não significa nada ali. Desse modo, é preciso cautela na utilização dos jogos de palavras por homonímias. Palavras parecidas ali, deixa eu ver se tem dentro da cadeia. Pois a interpretação não pode ser considerada como um simples jogo aleatório com significante. Ela é o acolhimento e o colhimento, por parte do psicanalista, do jogo significante que já se produziu no outro. Tranquilo? E aí, depois que ele coloca aqui, ó, produzir vagas. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Ó, eu vou pular aqui dois parágrafos e vou pegar aqui, ó. É nesse sentido que Lacan observou também no Seminário 11 que a interpretação já vem pronta do outro. Já está lá. Só faltou aquele significante você sublinhar. Já está lá. Por isso que tem uma mudança de sentido. Por isso que você não pode ali, como ele colocou na, anteriormente aqui, não é um jogo aleatório de significantes, porque a interpretação já vem pronta do outro. O discurso do sujeito em sua associação livre contém a interpretação, que é preciso enunciar para dar acesso à dimensão inconsciente. Ou seja, já está lá, por isso que quando é feita a interpretação, a pontuação, por exemplo, produz um efeito de significação e tem uma mudança de um novo sentido, aparece um novo sentido, porque já estava lá. Que eu já mandei para vocês, que é aquele como o inconsciente funciona, um videozinho meu curtinho para explicar por que que certos significantes colam na cadeia e modificam o sentido e outros significantes não colam. E também ali naquele vídeo, e aproveitando aqui, o Lacan está mostrando que o sujeito já fala ali tudo, né? Já está falando tudo, até o significante que está faltando na cadeia, que mudaria o sentido, mas falta uma pontuação, às vezes uma ênfase. Ou seja, o inconsciente, mais uma vez, não é aquilo que está na profundeza, no iceberg, mas aquilo que o sujeito fala o tempo todo, inclusive sem se dar conta. E sem se dar conta, no sentido de assim, sem entrar na conta que mudaria uma significação. Às vezes está aparecendo o tempo todo ali, o tempo todo ali. Só que, às vezes, falta um outro significante para fazer essa colagem. E só vai aparecer via associação livre. E o analista pontuando. Por isso, deixa eu ver aqui. O inconsciente está nas palavras, apenas nas palavras. E esses exemplos nos demonstram, como ressaltamos no primeiro volume, que a homofonia é o que favorece a passagem do inconsciente no discurso. E aí traz uma coisa aqui, já que ele falou da cautela, eu vou pegar aqui o próximo parágrafo. Lá no finalzinho que ele fala assim, ó. Como no caso do analisanda, que nas primeiras entrevistas, ao repetir várias vezes que sofria, ouviu de seu analista o corte no significante. Você disse sofria? O que levou a analisante a fugir da análise. Ou seja, o cara falou antes da hora. A pessoa estava sofria, sofria, ele já sofria. Se o analista não pode dizer qualquer coisa, é porque ele não pode abrir qualquer coisa. Então tem que tomar cuidado com isso. O tempo de fazer isso. Mas também é assim, pode ser que você fale achando que é o momento e realmente dê errado isso. Isso acontece, faz umas interpretações que. Aí pulando, ele fala aqui, ó. Se a interpretação introduz um não senso radical, é porque o discurso do sujeito se refere a um sentido muito definido e limitado. Dito de outro modo, a interpretação abre o sentido novo porque há sentido dado. Ou seja, o sentido já está lá, a interpretação já vem pronta do outro, já está ali esperando aquela pontuação que vai poder possibilitar construir uma nova significação. Tudo bem? Não tem nada de mágica. Por isso que você não fica com grandes explicações, que eu sempre falo, é aí que muitas vezes o pessoal que vai atender, ainda mais no começo, se perde, quer fazer interpretações explicando um monte de coisa e se embanando inteiro. Você fica ali com as palavras que o seu analisante usa, uma coisa ou outra que às vezes você mexe, mas em geral você fica só usando o que a pessoa traz. É muito interessante fazer isso, tá?
Quando você trabalha só com significantes do analisante e jogando ali, desmontando certas coisas, o efeito que produz é muito mais autoral do sujeito. Quando você fica falando, olha, você quando fala isso, você quer dizer e quer dizer isso, onde é que eu voltei? Eixo imaginário. Tu és isso, e tu és isso, e tu és isso, e tu és isso, e tu és isso. Agora, quando você vai na via de apontar em cima do significante que o sujeito traz, é outra coisa. Você aponta ali, aí tem aquelas estranhezas, às vezes fica com raiva, né? Às vezes comete um ato falho e você aponta, a pessoa, pô, mas tá falando um negócio tão importante. Pô, hoje foi um dia de vários atos falhos interessantes, assim. E é muito interessante ato falho, porque às vezes a pessoa. E hoje aconteceu dois casos muito parecidos em termos de tempo, assim. Aconteceu logo nas primeiras frases do sujeito, de duas pessoas, em momentos diferentes. E aí eu apontei o ato falho e a pessoa falou: não, isso não significa nada, não. E aí, tá bom. E aí foi rolando a sessão, rolando a sessão, rolando a sessão. Depois de muito tempo de sessão, que apareceu alguma coisa ali que o ato falho encaixou certinho. Então, não dá para trazer aqui porque está gravando e é caso sigiloso. Mas é muito interessante vocês ficarem atentos a isso. Tudo que a pessoa fala numa sessão já está nessa esteira da cadeia significante, já está rolando. Então, às vezes não, de como abriu a porta, o bom dia, a primeira frase, a primeira interjeição, o primeiro qualquer coisa, já está valendo. Um ato falho, um lapso, já está valendo. Às vezes a pessoa pode, aí você coloca o que é isso e ela começa a associar a partir dali, mas pode ter uma recusa, não, acho que isso daí não foi, não, dessa, escuta assim, né? Acho muito fofinho. Não, não, mas dessa vez é sério, não foi nada, não. Tem ato falho que é ato falho, mas esse não foi. Eu falei, caramba, né? Que a pessoa consegue saber disso. Então tá bom, então, então tudo bem, já que isso não significa nada, continue. Aí a pessoa continua, onde é que vai dar? Continua e vai dar naquele ponto e volta para aquele ato falho. Então é muito legal quando isso acontece, quando isso acontece, pronto, você pode cortar a sessão aí. Tem esse efeito de significação retroativa. Então, importante esses cuidados. Deixa eu ver aqui o tempo. Eu tenho pouco tempo para falar mais pouquíssimas coisas. Só para poder concluir, traz um caso que eu acho que é bacana pensar em algumas coisas, né? Ó, ele fala de um paciente que chega e diz: viver um grande amor é como uma anestesia sem cirurgia. Perder um grande amor é como uma cirurgia sem anestesia. Caramba, ô louco. Perder um grande amor. Tá, mas então, naquela sessão, o que ocupava e o preocupava era a necessidade de reencontrar sua capacidade de amar e a dificuldade de fazê-lo. Afinal, ele quer amar e amar essa anestesia sem cirurgia, mas tem essa dor da perda do amor, que é uma cirurgia sem anestesia. Então, tem essa. Aí, por conta disso, ele vai justificando, ele perdeu essa capacidade de amar, essa dificuldade em amar. Aí vai vendo só, ao longo do processo, ele já pudera dizer e ouvir do seu analista algumas palavras salutares. Seu amor era, afinal, dele próprio, e sempre é, tá, gente? O amor é sempre o nosso amor, é o nosso modo de amar. Nunca é o outro, né? É aquela coisa, não sou eu, é o que você põe em mim. Então, quando você recebe uma flechada ali uma declaração de um paciente, de uma paciente, como acontece no sessão de terapia, que eu falei para vocês, que tem uma frase ótima para quando você se vê nessa situação de um analisante que se declara para você, é a frase do Theo, que ela é perfeita. Ele fala assim: eu não sou uma opção. Né? Eu não sou uma opção assim, eu cortei o imaginário, eixo imaginário, cortei ali. E a ideia é essa, não sou eu, é o que você põe em mim. Por isso que você está apaixonado. Se trata, gente. Toda paixão é assim? Ué. Aí você não precisa sair por aí na vida falando isso em tudo quanto é lugar. Aí você vira aquela pessoa chata, maluca. Né? Eu te amo. Não, você não ama. Você não me ama. Você é uma coisa que você põe em mim. Aí se você quiser usar o duplo sentido, fala assim, tá bom. Né? Porque dá pra pensar nos duplos sentidos. Voltando aqui, ó. Ao longo do processo, ele já pudera dizer e ouvir de seu analista algumas palavras salutares. Já foi isso aqui. Seu amor era afinal dele próprio, e sendo assim, ele será capaz de resgatá-lo de novo em outro relacionamento.
Eles já perceberam que o antigo objeto amoroso continua sendo uma referência para a sua nova experiência amorosa, o que certamente dificultava-lhe novas ligações. Aquela coisa, o objeto perdido, uma identificação com uma camada uma parcela desse objeto perdido, e o sujeito aqui está numa posição melancólica, porque ele não solta o objeto perdido, não é isso? Até naquele livro O Inferno do Dever, é muito legal aquele livro, né? Puta livro bom. Você tem livros que vocês têm que ler na vida. Mas ela traz um trecho que ela coloca assim, que o inferno do dever é obsessivo, né? E que ela põe assim, a mãe típica do obsessivo é a mãe melancólica, porque é aquela mãe que não deixa o filho sair da infância. E é uma mãe que, para ser mãe de perversa, rapidinho, assim, fica bem pertinho, assim, ó, tanto obsessivo quanto perverso, porque é a mãe que não faz o luto da infância do filho. E ela tenta, mantê-lo nesse lugar infantil. E aqui, nessa perda do amor que ele viveu, ele até entende que que o amor está nele, que uma hora vai ter um outro objeto amoroso, mas ele ainda tem esses resquícios, a ligação melancólica com o objeto. Aquela frase da Maria Rita Kell, do Tempo e o Cão, que ela fala: Eu sei que daqui a um ano eu estarei melhor. Um ano passa rápido. O que demora a passar é um minuto. Que é quando você está sofrendo de amor, assim. Você está sofrendo que você perdeu um amor, e aí você fala: Eu sei que daqui um ano, 2 anos eu vou estar bem. Isso passa assim, ó. O problema é passar essa semana aqui. Acho que todo mundo aqui já viveu esse tipo de experiência. A gente sabe que depois vai ser fácil, depois vai ser rápido, né? Mas esse trechinho aqui, ou seja, fazer o luto, sair desse apego melancólico, isso é o difícil. Bom, aí olha que legal. Mas naquela sessão ele começava a falar de outro modo, ou melhor, de outro lugar. Alguma coisa parecia finalmente se deslocar e se deslocar. Dentro dele, e um dizer veio fazê-lo saber do que se tratava. Ao longo de muitos anos, isso nunca havia acontecido. Durante a sessão, o analisando pediu um cinzeiro ao seu analista para fumar um cigarro. Você tem um cinzeiro? Aí o analista responde: Se eu tenho um cinzeiro, eu vou apanhá-lo. E o entregou ao analisando, que acendeu seu cigarro e prosseguiu com a sessão. O analista não hesitou nem por um instante em buscar o cinzeiro solicitado, nem interpretou o conteúdo. Já pensou? Ele podia interpretar o conteúdo e travar esse pedido. Porque esse pedido está mostrando uma mudança de posição. Se ele vai lá e interpreta o cinzeiro, ele pode atrapalhar justamente o sujeito se falar de uma outra posição. Por isso que ele vai assim e nem pestaneja. Vou pegar o cinzeiro e te entrego. Então ele coloca aqui, ó. Não interpreta o conteúdo de tal pedido a partir de um saber qualquer, de um preconceito, por exemplo, considerando-o como uma agressão à pessoa do analista. Ao contrário, o pedido chamou a atenção do próprio analisando, que se espantou, ele mesmo com o desejo de fumar durante a sessão. Engraçado, né? Eu querer fumar aqui. E aí a frase que mais me chamou a atenção, apesar da interpretação que vem depois, é isso aqui, ó. Eu nunca havia feito isso antes. Esse eu nunca havia feito isso antes marca uma posição nova, porque nunca esteve nesse lugar. Então, isso é interessante escutar. O analista disse-lhe apenas: Você me perguntou se eu tenho cinzeiro, e eu tenho cinzeiro. Ponto. O analisando permaneceu em silêncio, um pouco desconcertado com aquela constatação tão anódina, tão bobinha, banal. Mas ele já aprendera a valorizar a palavra de seu analista, enquanto eco da verdade inerente à sua própria palavra. E de súbito, ele se deu conta do que pedira. E aí a interpretação que o analisante faz. Um lugar para depositar as cinzas daquilo que, afinal, estava morto. Aquela paixão que era preciso enterrar ali, não só com palavras, mas também com um ato. Bacana isso. Olha a sutileza da clínica, né? Então tem uma coisa que ele nunca fez antes, mostra que ele sai de uma posição. E esse ato aqui de não só de falar, de constatar, de pedir o cinzeiro e o analista nem pestanejar e só dar sequência a isso, marca, então, encerra um lugar e inaugura um novo lugar. Isso que é tão importante. Então é isso, gente. Então, é até aqui eu queria chegar, cheguei e espero que vocês possam aplicar na clínica de vocês.
esquema L, pensar em sempre tomar cuidado com o imaginário. O imaginário a gente sempre luta contra ele, mas a gente sempre vai perder para ele. Você vai lutar, 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 mas no fim, né, se você parar um pouquinho, você volta para ele. É uma coisa muito forte, assim. Então a gente está sempre atento na clínica pensando sobre isso. E é isso aí. Então, uma boa noite para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Pode fazer também, aliás, né? Vocês não falam durante o. Querem falar algo? Não? Então tá bom. Então, vamos trabalhar mais um pouco. Valeu, Saulo. Obrigado.